Mundo em Foco. Angus. A Igreja Protestante do Pacto desde Irlanda do Norte. Chamamos isso de discussão ou debate. O que chamamos de calvinistas. E também os arminianos. Bem, os dois são os estudiosos desses dois territórios e vão nos explicar o que os calvinistas defendem e o que os arminianos defendem. Estou apenas no meio para ter certeza de que, como eu disse a eles antes do início do programa, quando eu disser parem, vocês parem, vocês parem. Bem, conosco no estúdio está o reverendo Angus Stewart, da Covenant Protestant Reformed Church, na Irlanda do Norte, que apresentará o ponto de vista calvinista. E com ele está o pastor Timothy Ramsey, aquele homem de fé, veio falar de prosperidade controlada. E ele defendeu seu canto muito bem na outra noite. Ele é do Word of Faith International Christian Center. Boa noite e bem-vindos ao programa, senhores. Deus o abençoe, senhor. Vamos decolar imediatamente. Vou começar com você, reverendo Angus. O que significa calvinismo? Calvinismo significa que Deus, o Senhor do céu e da terra, é absolutamente soberano sobre todas as coisas, boas e más, no céu e na terra. E mais especialmente o calvinismo significa, com relação à salvação, que Deus escolhe um povo eleito em Cristo. Cristo vem a tempo e leva os pecados na cruz, mediante sua maravilhosa graça, trazendo pecadores totalmente depravados e desamparados. E os fez dispostos para o reino de Deus e guardados pela graça de Deus, porque aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Romanos 8, versículo 30. Então, de onde vem a palavra calvinismo? A palavra calvinismo vem de João Calvino, o grande reformador do século XVI, e os 5 pontos do calvinismo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos, 5 pontos estabelecidos pelo Sínodo de Dort, na Holanda, uma importante assembleia de cristãos reformados internacionalmente reconhecida. 261 characters. Escócia, Inglaterra, País de Gales, Países Baixos. Os franceses não puderam vir porque o rei da França não permitiu que eles viessem. Os suíços, alguns alemães, e a partir daí, as igrejas calvinistas se espalharam pelos 6 continentes do mundo. Reverendo Ramsey está aqui para falar do lado arminiano. De onde vem a palavra arminiano? Certo, a palavra arminiano deriva de Jacobus Arminius, um contemporâneo de Calvino no século XVI, durante a Grande Reforma. Arminius afirmava que os 5 pontos do calvinismo excluíam completamente a liberdade de escolha humana, embora Deus tenha criado o homem como um agente moral livre. Seus seguidores, os remonstrantes, apresentaram 5 pontos opostos ao calvinismo, que incluíam o livre-arbítrio, a eleição condicional e a expiação universal. Alguns também argumentavam que a salvação não era eterna e poderia ser perdida. Em resumo, a visão arminiana differs significantly from the Calvinista. Considero-me primeiro um cristão, um crente, um filho de Deus. Minha escola de pensamento e teologia estão mais alinhadas com o arminianismo do que com o calvinismo, embora veja méritos em ambos. O interessante é que os e-mails estão começando a chegar, o que indica
Algumas pessoas têm opiniões muito fortes. Interessa. Sabe de uma coisa? Você pode continuar enviando os e-mails, pois vamos analisá-los, porque esta noite acredito que muitas pessoas serão educadas pelo que estamos prestes a aprender aqui, e você sabe que eu pesquisei e analisei alguns dos pontos de ambos os lados, mas eu queria começar com você, do ponto de vista calvinista, falando sobre a soberania de Deus e o fato de que eles acreditam mais no fato de que há a soberania de Deus e também a outra parte sobre a graça, falando sobre a graça de Deus. Você sabe, há a salvação vem da graça, a salvação é da graça. O que você quer dizer com isso? A salvação pela graça é o favor imerecido e gratuito de Deus por seu povo, desde a eternidade passada até a eternidade futura. A graça é a expressão da benevolência divina manifestada por Deus em favor dos seus escolhidos em Cristo. É também o poder pelo qual ele enviou seu Filho à cruz para morrer pelos nossos pecados, suportando o próprio inferno em nosso lugar. Quando esse poder alcança nossos corações, somos renovados, capacitados a crer e amar a Deus, e guardados por ele até o fim. Assim é o Deus descrito no Salmo 115:3. Nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada. Ele não é limitado pela terra, é glorioso em seu poder e realiza tudo de acordo com a sua vontade. Ele é soberano sobre todas as coisas, o que traz grande conforto ao Filho de Deus, pois ele sabe que não será perdido, que o amor de Deus é inseparável e que Cristo reina sobre tudo. Sabe, quando olhamos para a Bíblia, como no livro de Levítico, Deus falou aos filhos de Israel. Ele disse que eles deveriam decidir hoje de que lado eles estariam. Ele quer que eles decidam bênçãos ou maldições. Se vocês me obedecerem e seguirem meus mandamentos, as bênçãos os acompanharão. Mas se tomarem o caminho errado, as maldições recairão sobre vocês. A decisão, porém, é de vocês. Deus concede ao ser humano o poder de escolha. Então, onde a soberania de Deus entra na equação para mudar as coisas? Sim, bem visto. Deus é rei e Deus dá ordens aos homens. Ele nos diz: façam o bem, acreditem no meu Filho, e diz para evitarmos o mal. E no caminho de crer e seguir a Cristo, há grandes bênçãos. E no caminho da desobediência, há todo tipo de ira e destruição eterna. Deus diz para escolher. Deus diz para acreditar, arrepender-se, voltar-se e vir a Cristo. Todas essas coisas nos ensinam que é isso que devemos fazer. Elas não nos ensinam que isso é o que todo homem caído e pecador tem o poder de fazer por si mesmo, porque ninguém pode vir a Cristo a menos que o Pai que o enviou o atraia. Romanos 3 diz que não há ninguém que busque a Deus. O homem natural não está sujeito à lei de Deus, nem de fato pode estar. Romanos 8. Em João 3, Jesus diz que o homem ama mais as trevas do que a luz, e portanto não virá para a luz. E as únicas pessoas que realmente fazem o que Deus diz, porque somos pecadores, são aquelas que Deus graciosamente renova e torna dispostas no dia do seu poder. Salmo 110, versículo 4. Sim, Senhor. Em que pontos as pessoas do outro lado da cerca, como você, que pontos você tem que realmente expõe as fraquezas do calvinismo? Ok, suponho que poderíamos começar no início da criação e observar a criação do primeiro homem e da primeira mulher por Deus, e certamente podemos entender que, desde o início, Deus deu um mandamento. Ele lhes disse o que deveriam fazer. No entanto, eles tinham a opção de escolher uma decisão certa ou errada, e eu diria que em relação à soberania de Deus,